que tal. O que é importante, galera? Passou aí de 5, 6 linhas da questão, tu tem que entender o que a questão quer de ti, tá bom? Essa é a melhor dica para vocês ganharem tempo. A gente tem falado isso bastante nos laboratórios e tal, né? Então vamos lá. O que essa questão quer de mim? Eu vou lá pro final, lá pra pergunta, ó, e descubro o que ela quer de mim. Parabá, taxa livre, beta, não sei o que, tá bom. O que ela quer? Ela quer o preço justo para a ação Shark SA hoje. Beleza, já sei que ela quer o preço em zero. Preço em zero. Se tu bater o olho lá no teu formulário, tu vai ver que tem uma formulazinha que é mais ou menos assim, ó. Preço em zero é igual a dividendo em 1 dividido por R menos G. Não precisa nem saber que isso é modelo de Gordon. Ah, tio Gordon que inventou, eu gosto dele, tá tudo certo, mas não precisa saber que é dele. Simplesmente, ó, qual o preço justo? O preço justo seria preço justo hoje, galera. Então, a fórmula é modelo de Gordon. Preço em zero igual a dividendo no ano que vem, dividido pela rentabilidade do papel, menos o crescimento. Lembra que G significa, deixa eu trocar a corzinha aqui, pum, em verde, né? Porque verde é grama que cresce, né? G significa growth, ou crescimento, certo? Então, crescimento do inglês. Beleza? G significa growth, é o crescimento dos dividendos. Fechou? Então vamos nessa, meus queridos. Bora buscar as questões aí. Nos últimos exames, as questões de Gordon têm vindo bem aplicadas mesmo, tá? Essa fórmula está no teu formulário, está na tua lista de fórmulas que estará impressa para vocês lá no dia do exame, ok? Para quem vai fazer no digital no Rio de Janeiro, que vai ter uma turma piloto de 30 candidatos lá no Rio de Janeiro com piloto digital, vai ter também lá a fórmula digital para vocês, tá? Então, vamos lá. Basicamente, as questões de Gordon têm vindo para aplicar a fórmula de fato. Então tá aqui, preço em zero igual a D1 sobre R menos G. Vamos lá. Preço em zero é o que eu quero descobrir. A questão já deixou bem claro. Então coloco uma perguntinha aqui, é o que eu quero. Dividendo em 1. Vamos ler. Qual é a diferença de ler depois de ter ido para o final da pergunta? Porque eu sei o que eu estou procurando. É muito mais fácil saber o que eu estou procurando. Então vamos lá. Constituída, capital aberto, suas ações listadas, nada importa. Pagou recentemente. Significa que é o pagamento no ano zero. Dividendos de R$5. A gente não vai usar esses R$5 aqui, porque a gente quer dividendo em 1. Ou seja, ano que vem. Beleza. Para o próximo ano, o guidance, ou seja, o direcional da companhia, é de um dividendo de 5,30. Beleza. Então, para o próximo ano, o guidance é 5,30, ou seja, temos aqui o nosso D1. D1 igual a 5,30. Considerando que a empresa tem um beta de 0,8, é mais defensiva que o mercado, lembra? Beta menor que 1 é mais defensivo. Beta maior que 1 é mais agressivo, tá? Mais arrojado. Então, beta de 0,8 em relação ao Ibovespa, que tem o retorno esperado de 18% e que a taxa livre de risco é 14,25. Me deu vários dados e não me deu o R da empresa. Se ele não me deu o R, o ROI, o retorno sobre capital da empresa, eu preciso buscar o retorno sobre capital em outra fórmula que frequentemente vem junto com a fórmula do Gordon, que é a fórmula do CAPM. A fórmula do CAPM também vai estar lá no teu exame, tá? O que diz a fórmula do CAPM? CAPM diz que o retorno exigido pelo acionista é igual a taxa livre de risco mais o beta, que vai multiplicar o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Tu pode achar esse TLR como RF, que é Risk Free, taxa livre de risco dá na mesma, tá? TLR ou RF, tá? Os dois funcionam, Risk Free. Beleza? Então, vamos tentar resolver o CAPM. Será que a gente tem elementos para resolver? Eu vou começar a buscar com vocês aqui, a gente vai ver que tem os elementos. E as questões de beta não tem... de Gordon não tem fugido muito disso, tá? Então vamos lá. Beta de 0,8. Opa, tem o beta. Em relação ao Ibovespa, que tem retorno esperado de 18.
que é esse 18, galera? É o retorno de mercado. É o meu RM aqui, ó. E que a taxa livre de risco é 14,25. É a minha TLR. Beleza, tenho todos os elementos para calcular o CAPM. Então, vamos a ele. Lembrando que, como eu disse, os cálculos de CAPM não são complexos quando está chegando no Gordon, tá? Normalmente a prova não sacaneia. Então vamos lá, galera. Taxa livre de risco, 14,25. Mais o beta que vai multiplicar, que é 0,8. RM, retorno de mercado, ou Ibovespa, né, que são 18%, menos 14,25. Lembra da matemática lá do primeiro grau, galera? Primeiro multiplica ou divide, depois soma ou subtrai. E começa resolvendo os parênteses, né? Lembra disso. Então vamos lá. Eu vou jogar essa resolução aqui para cima para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então, olha, 18 menos 14,25 dá 4,25. Nem precisa fazer conta, né? Nem precisa botar na HP. Que eu vou multiplicar por 0,8, que é o beta. 18 vezes 4,25. Desculpa, não é 4,25 nada. Olha a conta me traindo. 18 menos 4 dá 3,75. Olha a cabeça traindo. 18 menos 4,25 dá 3,75. Perfeito. 3,75 vezes 0,8, que é o beta, somado a taxa livre, que é 14,25. Ao multiplicar isso aqui, 0,8 vezes 3,75 dá 3. Perfeito. Não vou abrir HP para esse cálculo um pouco mais simples, tá, galera? 3 mais 14,25. Eu tenho, portanto, 17,25 de CAPM. O que eu faço com esse CAPM, galera? Ele é o retorno exigido pelo acionista segundo o modelo de precificação do CAPM. Para um papel de beta 0,8, o exigido é 17,25. Beleza, então ele é o meu R do modelo de Gordon, ok? Ele é o meu R. Portanto, eu tenho o D1, 5,30, eu tenho o R, 17,25, me falta o G, de crescimento. Mas crescimento eu tenho, né, galera? O dividendo vai sair de 5 e vai para 5,30. Então eu preciso calcular o delta percentual de 5 para 5,30. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer com vocês aqui só para ficar bonitinho, tá? Para não restar dúvida nesse cálculo, que é um cálculo bem importante lá pro dia do exame. De cabeça dá para fazer, mas vamos fazer aqui bonitinho para vocês lembrarem, né? 5, Enter, 5,3, delta percentual. É esse botãozinho aqui, ó, galera, delta percentual. E ele vai me dar 6% de crescimento. Então eu tenho que 6% é o meu G. Deixa eu trocar a cor aqui, fazer um verde, né? Verde crescimento que eu fiz antes. Então 6% é o meu G. Maravilha! Agora eu tenho todos os elementos para calcular o Gordon. 17,25 é o R, 5,30 é o D1 e 6% é o G. Eu vou puxar aqui uma telinha em preto só para ficar mais... Opa, puxei em branco. Puxar uma telinha em preto só para ficar mais organizado o cálculo. Então temos 17,25, 5,30 e 6. 17,25, 5,30 é 6% é o G e 5,30 é o D1. D1, G e aqui é o R. Maravilha! Preço em zero, então, vai ser o que, galera? Lembra que esse número, galera, 17,25, ele é um percentual, assim como o G também é um percentual de 6%. Sendo assim, eu preciso usá-lo na forma decimal aqui na conta. Então vamos lá. 5,30 dividido 17,25. Eu divido ele por 100 lá na HP, vai dar 0,1725 menos 0,06, que são 6% dividido por 100, tá, galera? Eu chego, portanto, em... Deixa eu trazer a HPzinha aqui pra tela. Eita, daí foge meu negócio preto. Ei, coisa boa. Tá bom.
Deixa eu fazer aqui mesmo para ficar mais bonitinho. Vou apagar o CAPM, porque eu queria um pouquinho mais de espaço. Vamos nessa. Vou apagar aqui o CAPM, que todo mundo já entendeu como que chegou no 17,25. Eu já fazia aqui mesmo gordo. Bora lá. Vamos lá. Ó, caneta, fazer um azul. Preço em 0. Ah, meu filho. Uma travadinha foi. 5,30, que é o meu dividendo em 1, dividido por 0,1725, que é o meu R, aqui em cima de mim, ó, menos 0,06. Aí, só para tranquilizá-los no cálculo do HP aqui, faço primeiro a parte do denominador, tá, galera? Para não ter problema. 0,1725 Enter 0,06 menos, que é a diferença, né? 11,25. Aí tu anota bonitinho aqui. Dá pra fazer no HP direto? Dá. Mas anota para não te perder. Vale a pena esse tempinho gasto. E aí tu tens aqui, dá para fazer o como? 5,3 troca o x pelo y e divide, chegou em 47,11. Ou se tu não tiver segurança de usar a troca do x pelo y, que são as duas memórias mais frescas da HP, tu faz inteiro. 5,30 Enter, 0,1125 divide. Dá os 47,11, que é exatamente o nosso gabarito, letra B de bola, B de bora ser CFP. Beleza, galera? E aí, chegou no resultado da questão. Se ficar alguma dúvida, mandem aqui no chat, tá? Eu tô aqui acompanhando o chat aqui com vocês. Qualquer coisa aí, mandem aí. Mas entendam, são 3 passos. Entender o que a questão pede, que é o Gordon. Aí perceber quais variáveis tu tens. Ó, preço em 0 é o que ele queria. O D1 ele deu, o R ele deu por meio do CAPM e o G ele deu por meio do crescimento de 5 para 5,30. Matou a questão bonitinho. Fechado? Uma questão assim, tem vários passos de cálculo, mas nenhum cálculo difícil, digamos assim. É uma questão que tem que ter organização para fazer bonitinho. Beleza, meus queridos? Gabarito, então, letra B de bola, B de bora ser CFP. O estagiário estabeleceu uma carteira estratégica com 80% em renda fixa e 20% em renda variável de alta volatilidade. Beleza. Também conhecida como estratégia Barbell. Por que eu trouxe isso aqui? Cara, às vezes traz uns nomes meio malucos e tal, e acaba aparecendo lá no meio da prova, tá? Então, estratégia Barbell, Barbell significa halter, né? Um halter, como se fosse uma barra de fazer academia lá, né? Então, Barbell o que é? Muito peso nas extremidades, aqui, é isso aqui, né? É um halter, tá bom? Pensa um halter de academia mesmo. Então pouco risco, muito risco e nada aqui no meio. Então essa é a estratégia Barbell, tá? Que é o que ele está fazendo aqui, ó. 80% com pouco risco e 20% com muito risco. É uma estratégia Barbell isso. Só curiosidade, vai que a prova traz alguma coisa. Às vezes tem uma outra palavrinha assim de mais de conceito de mercado. Então vamos nessa. O combinado com o seu planejador financeiro era de rebalancear essa carteira anualmente conforme os critérios do Constant Mix. O que é o Constant Mix, galera? Eu cravo um mix inicial, no meu exemplo aqui 80-20, e eu vou refazer esse mix a cada período, a cada ano nesse exemplo. Então, por exemplo, subiu a renda fixa, caiu a renda variável, eu tenho que rebalancear, trocar dinheiro de um bolso para o outro. Tem que estar sempre balanceado. Pensa que são 2 bolsos, tá? Imagina, saiu de casa lá com 1 kg de arroz no bolso direito e 500 gramas de arroz no bolso esquerdo. Aí, pô, foi balanceando e tal, tem que rebalancear sempre voltando para a estratégia inicial, 80-20, tá bom? Então, sempre troca de bolso quando um engordar mais que o outro. Então, vamos nessa. Investidos 500 mil reais, então vou colocar aqui, ó, momento zero, eu tenho 500 mil reais de carteira, onde
80% foi para renda fixa e 20% para renda variável. 80% de 500, 400, né? 20% de 500, 100. Tô eu bonitinho com a minha carteira, 400 de renda fixa e 100 de renda variável, atendendo a minha proporção inicial. Aí, galera, eis que chega o ano 1. O que aconteceu no ano 1? Vamos fazer aqui pequenininho as variações. O valor inicial melhor. Renda fixa, no final do primeiro ano, subiu 14. Então, a renda fixa subiu 14%. E que a renda variável caiu 32%. Menos 32%. Maravilha. Vamos ver, então, como é que isso ficou. Pega a tua HP aí. 400. 14% mais. 456 mil reais, então, a parte de renda fixa. Ficou com 456. Enquanto que a renda variável de 100. Ah, dá pra fazer de cabeça, irmão. Pô, 32%, eu sei fazer, fica 68. Mas, na boa, faz na HP rapidinho pra não errar a bobeira, tá? Vocês viram antes ali que era 3,75, eu botei 4,25. Então, às vezes a cabeça nos trai, principalmente cansados, tá? Final do módulo 2, você vai estar cansado, tá? Então, usa HPzinho aqui para não errar. Dá 68. Beleza. Então, eu tenho 68 na renda variável e 456 na renda fixa. Somado esses dois caras, 456 mais, eu tenho 524 no final do ano 1. Ou seja, eu ganhei dinheiro, mesmo com a bolsa caindo tanto, tá? Por quê? Porque a renda fixa está muito mais pesada na minha carteira, né? Show de bola! E aí, nesse momento, pelo meu combinado com o meu assessor, eu deveria rebalancear anualmente. Então, nesse momento, eu deveria voltar para o 80-20. E aí que está a organização que vocês precisam ter na hora do Constant Mix. Aqui em cima, ó, rebalanceamento. Então, opção 1. E aqui embaixo, não rebalanceamento. Opção 2. Como é que vai ser essa jornada, galera? Isso aqui é bem desenho mesmo, tá? Pega uma folha lá e abre o problema. Então vamos nessa. Ao rebalancear, eu vou ter que pegar o quê? O 524 e reiniciar a minha carteira para jogar lá para o rebalanceamento. Então eu vou jogar 524, 0,8 vezes 419,200. Então esse é o meu novo patamar de renda fixa, 419,200. 80% de 524. E na renda variável, tá lá 524, 20%. 104,800. Então na renda variável, 104,800. Beleza. Aqui foi com rebalanceamento ao final do ano 1. E aí vem o ano 2 pela frente, que a gente já vai ver quanto que rentabilizou. Eis que o não rebalanceado, eu nem preciso calcular o ano 1 para ele, porque já está ali no 456 e no 68, já está no vermelhinho ali do meio, tá, galera? Eu já fiz a performance e eu não preciso rebalancear. Porque o estagiário é teimoso e a planejada adora trazer isso, tá? Ah, o cara não rebalanceou, e aí como é que fica? Basta eu fazer os percentuais de ano 2 para ele. Então vamos pegar de novo o vermelhinho. Vamos lá. O desempenho das classes no segundo ano foi de mais 11 e mais 29. Então, mais 11 e mais 29. Beleza. Deixa só eu pegar aqui e me passar pro cantinho aqui menorzinho, galera. Tum, tum, tum. Beleza. Me passei aqui para a esquerda. Vou ficar aqui em cima. Pequenininho para vocês. Fechou. Então vamos lá. Mais 11 e mais 29. Show de bola. Então eu pego o quê? Os 456 mil reais que esse cara tinha sem rebalancear. 456 mil reais. 11% mais. Portanto, ele tem 506,160. 506,160. E olha o que a questão pede. Qual o valor final
em renda fixa se o estagiário tivesse seguido e se não tivesse seguido respectivamente. Então aqui eu já achei, ó. Se ele não seguir o rebalanceamento, ele tem 506, 160. Já consigo aqui marcar a letra C de casa, C de campeão, C de CFP, tá bom? Mas vamos olhar também com o rebalanceamento quanto teria rendido. Ele ficou com 419.200 em renda fixa, ok? 419.200. Cadê aqui a minha HPzinha? 419.200 e a renda fixa rendeu 11% para ele. Então ele ficou com 465.312 de renda fixa ao final do ano 2. 465.312. Que é também o gabarito aqui da letra C. Então, bonitinho. Ao rebalancear, que é o caso aqui de cima, ele, no final do ano 1, ele vende renda fixa para comprar renda variável descontada. Então ele vai lá e deixa de ter 68 em renda variável e passa a ter 104 mil. Então refaz a carteira de renda variável que tinha caído. E aí pro ano 2 é outra pernada. Então essa é a jornada, galera. É montar a carteira no zero, levar pro ano 1 com a primeira rentabilidade. E aí depois tu abre em 2 pedaços, rebalanceando e não rebalanceando. Essa questão é clássica de Constant Mix, galera. Mostra ali 2 anos de resultados, aí se rebalancear como é que fica, se não rebalancear como é que fica. Essa é clássica. Uma questão mais simples do que essa também Constant Mix poderia ser, por exemplo, uma questão direta. Rebalanceie a carteira a cada ano, quanto ele vai ter de grana no final do ano 2. Aí vão ser uma pernada de rentabilidade, rebalancear, outra pernada de rentabilidade. Beleza? Inclusive, galera, um possível atalho aí para vocês aí que para ganhar tempo, olha só que legal. A carteira inicial era 500, né? Sendo 400 em renda fixa. Aí tu olha lá para frente, tu vai ver que ele tá querendo o valor final em renda fixa. Qual foi o primeiro ano? 11. Então coloca aqui mais 11. Qual foi o valor do segundo ano? Desculpa, o primeiro ano foi 14. Volta. O primeiro ano foi 14, mais 14. E o segundo ano foi 11. Se eu fizer isso direto, galera, se a questão me perguntar o valor de renda fixa, sem rebalancear, é bem direto, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui, ó. 400 mil, 14% no primeiro ano, mais 11% no segundo ano, mais 506, 160. Já matei a questão porque não tem outra alternativa. Então pode ser que a prova te permita fazer dessa maneira, tá? Mais direto, sem ter que fazer o rebalanceamento e tal. Então fica ligado que pode ser que a prova te permita esse tipo de atalho. Como é que tu vai saber isso? Fazendo. Faz a renda fixa ali rapidinho, encontrou o resultado, opa, parece estar certo. Tá bom? Lembrando que essa questão de Constant Mix, se ela for com 2, 3 variáveis, ela é uma questão que tu vai fazer na tua segunda passada pela questão, tá? A primeira vai ser um pouco mais rápida. Vamos lá. O Júlio falou, eu fiz a divisão em percentual e depois multipliquei o resultado por 100. Errado? Não, não tem problema não, Júlio. Se tu manter as mesmas casas, tá tudo certo, tá? Só não te perde nas casas, tá? Não te perde nas casas. Então tem várias formas algébricas, matemáticas de fazer, né? Mas não te perde nas casas que daí funciona bonitinho. Beleza, meus queridos? Deixa eu jogar aqui de volta eu para baixo. Vou jogar um pouquinho menorzinho que a gente tem bastante questão a fazer ainda pela frente. Bora lá então, gabarito, letra C de CFP, C de campeão. 3. Essa aqui veio recente nos exames de vocês, só que de uma forma muito mais fácil do que essa que eu trouxe. Então eu trouxe ela um pouquinho mais cabeludinha, tá? Vem comigo. O estagiário chamou você para ajudar a tomar uma decisão de investimento. Aí ele te enche de dados. A Carlos Chagas adora te encher de dados, tá, galera? Adora, 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 adora. Aí o que a gente faz? A gente entende o que a questão quer. Olha só. Se essa aqui, vem aqui para o final. Se essa ação estiver cotada a R$ 35,00 daqui a um ano, tendo pago R$ 1,09 em dividendos, podemos afirmar que, opa,
eu vou entender que ela está querendo perguntar sobre alfa de Jensen, sobre quanto eu ganho além do CAPM, tá bom? O que é alfa de Jensen, galera? Bem direto e reto. É retorno menos CAPM igual a alfa. Isso é uma linguagem de mercado, tá? Então, por exemplo, o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, né, o modelinho lá pelo beta, o CAPM desse papel é 15. Papel pagou 18, ele fez um alfa de 3. Bem normal o gestor de fundo falar, né? A gente gerou alfa de 4% no ano, tá bom? Então é o que excede o retorno esperado, tá bom? Então, um CAPM de 10. Entreguei 12, fiz alfa de 2. Tão simples quanto. CAPM de 10, entreguei 9, fiz alfa negativo de 1. Perdi pro mercado, ok? Então lembrem disso. E a questão do último exame, pelo que os alunos comentaram, vieram tirar dúvida e tal, né? Ela veio bem direta, tá? Mas eu dei uma caprichadinha aqui pra gente trabalhar um pouquinho mais. Então vem comigo. Me conta aqui no chat se tá bom a velocidade, se tá rápido, tá devagar. Vão contando aí pra gente ir conversando. Eu tô com o celular aqui pra ler o que vocês escrevem. Então vamos nessa. O que eu preciso então, galera? CAPM. Falou em alfa, falou em CAPM. O que diz o CAPM? Retorno exigido é igual a risk-free ou taxa livre de risco mais beta, que multiplica o risk-free, o risco de mercado menos o risk-free. Beleza, bora procurar esses dados então. Retorno exigido é o que a gente quer descobrir. Risk-free, taxa livre de risco, tá aqui, ó, 13%. Então, 13% é taxa livre de risco. Mas, qual é o beta dessa criança que a gente quer descobrir? Vamos procurar. Ele traz IPCA, traz IGPM, traz câmbio, traz uma cacetada de coisa. O beta tá aqui, ó, 1,05. 1,05. Que multiplica retorno de mercado. Cadê o Ibovespa? Cadê o índice? Cadê a bolsa? Coisas desse tipo, tá? Retorno de mercado esperado para o mercado de renda variável de 19%. Então, a gente traz aqui 19 menos 13. Esse vai ser o CAPM, vai ser o retorno exigido. Maravilha. 19 menos 13 sabemos que é 6. Que multiplica 1,05. Dá para fazer de cabeça essa? Dá 6,30, mas vamos botar na HPzinha para não errar a conta besta lá na hora. 1,05 vezes 6, 6,30. Faz conta, não é feio pegar HP, tá? Então 6,30, essa multiplicação aqui dá 6,30, que vai somar os 13 do risk-free. Percebe que o CAPM tu faz da direita para a esquerda, galera. Primeiro os parênteses, depois multiplica pelo beta e depois soma o risk-free, tá bom? Começa pelos parênteses, ó, vou até fazer vou dedicar uma marca-texto aqui para isso, tá, galera? Pra vocês não errarem lá na prova. Começa pelos parênteses, RM e RF, ok? Depois, ó, lá em cima, lá. Começa pelos parênteses. O que tá acontecendo que não tá marcando aqui, meu Cristiano? Tá ali. Começa por aqui, depois tu faz a multiplicação e só depois tu soma com o risk-free. 13 mais 6,30 temos quanto, galera? 19,13. Essa eu não vou abrir HP. Então esse é o meu CAPM. O que eu falei para vocês, galera? Que o alfa é o que excede o CAPM. Beleza. Vamos ver então se os 30 de investimento, ó, vou investir 30 para resultar em 35 daqui a um ano, mais 1,9 de dividendos, não esqueçamos. Se tu esquecer o dividendo, galera, tu vai errar a questão. Então dá 36,09. Então a minha variação percentual aqui foi de 30
para 36,09. Isso a gente vai calcular no HP. Então, de 30 para 36,09, de 30 para 36,09, eu tenho uma variação percentual de 20,3. Então, se o meu CAPM exige 19,3 e o papel entregou lá em cima na HP 20,3, porque ele subiu de 30 para 35 mais 1,09 de dividendo, então eu tenho uma variação percentual de 20,3. Quando eu comparo esses dois caras, galera, 20,3 em relação a 19,3, eu tenho um alfa de 1%. 19,3 mais 1, que dá 100 pontos na verdade, né? Tu vai encontrar o 20,3, portanto, um alfa de 1%. Vamos ler as alternativas? Essa ação terá apresentado um alfa de 1%. Perfeito. Gabarito do tubarãozinho bonitinho. A B tá errada, ela tá errado o sinal, né? A C tá te questionando menos 2,63 e a D tá dizendo que não é possível afirmar sobre a alfa de Jensen. É possível sim, por meio do CAPM em comparação com o desempenho observado, realizado do papel. Tá bom? Então tu compara o desempenho de verdade, que foi esse aqui que eu destaquei para vocês, de 30 para 36,09, e lembra de colocar o dividendo nessa conta, porque o dividendo está na tua conta corrente. Tu tens um papel que saiu de 30 para 35 e além disso tens R$ 1,09 na conta corrente, tá bom? O Lucas falando, existe alfa negativo? Sim, existe. O alfa de Jensen, a fórmula dele é retorno do ativo menos CAPM. Então, se o CAPM foi 20 e o retorno foi 18, o alfa é menos 2. Beleza? Fechou? Tranquilo? A B perguntou, oi Betina, pode explicar por que fez esse 36,09 de novo? Eu tinha calculado o Gordon. É que aqui não precisa calcular Gordon, tá, Betina? Aqui é ganho de verdade do papel mesmo, tá? Até porque ele não fala em crescimento de dividendos, tá? Ele não te traz essa informação. Então esse 36,09 é quanto eu tenho na conta depois de um ano. 1,09 no meu bolso, que o dividendo foi pago, e 35 de uma ação que vale 35, eu posso vendê-la. Então o meu ganho é de 20,3. E o alfa de Jensen, ele pede justamente esse comparativo de CAPM versus retorno observado. Então eu observei um retorno de 20,3 e eu exigia um retorno de 19,3, eu tenho um alfa de 1%. Beleza? Me diga se ficou claro aqui, por favor. Então, gabarito letra A apresenta um alfa de 1%. A Evelyn perguntou o resultado da 2. A 2 é C de casa, Evelyn. C de casa na 2, A de amor na 3. A teoria da perspectiva desenvolvida pelo craque Daniel Kahneman com seu fiel escudeiro Amos Tversky, que faleceu antes do lançamento do livro Rápido e Devagar. São os dois autores do livro Rápido e Devagar, tá? Busca explicar como as pessoas tomam decisões em situações de risco, considerando que elas tendem a avaliar perdas e ganhos de maneira diferente. De acordo com a teoria da perspectiva, qual das afirmações abaixo reflete corretamente o comportamento típico dos indivíduos ao tomar decisões financeiras? Vamos lá, galera. Quando a gente pega finanças modernas, é a galera do Markowitz, a galera do Sharp, Gordon, Modigliani Miller, o Sr. Jensen, a galera toda que faz as fórmulas mais racionais, tá bom? Só que vieram os caras de finanças comportamentais e assim, cara, esse negócio de fórmula é só para modelo. O investidor não pensa assim. E aí, eles fizeram vários estudos, especialmente no livro Rápido e Devagar, que é um livro que eu tenho aqui, inclusive, acho que tá ali no meu quarto, que eu tô dando uma paginada nele. Mas enfim, é um livro bem bom. E ele traz o quê? Vamos lá, galera. Vida como ela é. Ganhar R$1 para quem ganha
para quem está ganhando há 5 meses consecutivamente. É motivo de emoção? Não, né? Mas agora, perder R$ 1 para quem está ganhando, o cara vai se sentir mal. Ele, putz, cara, perdi. O cara não gosta de perder. E aí, alguns comportamentos estranhos foram identificados na teoria da perspectiva. Um deles, tá? Se eu ganho R$ 1, presta bem atenção, se eu ganho R$ 1, achei R$ 1 na rua, coloco no meu bolso e vou feliz da vida até a padaria. Chego lá para comprar um pão, cadê a moeda? Caiu porque o meu bolso estava furado. Olha que loucura, eu fico mais triste do que eu estava antes de achar esse R$ 1. Tu vai pensar, cara, mas por que tu tá triste, mano? Tu perdeu o R$ que tu achou, tu continua na mesma. Não, eu tô triste porque eu perdi R$ 1 e perder dói mais do que ganhar. Esse é o grande ponto. Perder dói mais do que ganhar te alegra. Essa é a teoria da perspectiva. Sob a perspectiva, o meu viés me faz ver de forma errada o mercado financeiro. E aí, vamos dar uma olhadinha porque a prova te trouxe lá um contraponto entre finanças tradicionais, finanças modernas, né, do Markowitz, do Sharpe, com finanças comportamentais. Vamos nessa. De acordo com a teoria da perspectiva, qual das afirmações abaixo reflete o comportamento típico? A. Os indivíduos tratam perdas e ganhos com o mesmo peso na tomada de decisão, seguindo uma lógica puramente racional. Será? Pensa aí no teu cliente, vai. Não, né? Pelo amor de Deus. Então esse exemplo que eu acabei de dar, achei R$ 1, caiu do meu bolso furado, eu perdi R$ 1, eu fico mais triste do que eu estava antes de achar esse R$ 1, porque perder R$ 1 pesa mais do que a alegria de ganhar R$ 1. Então tá errado do ponto de vista de teoria da perspectiva que tem o mesmo peso na tomada de decisão. Tá bem errado, porque se provou perto de 2,5 vezes pior perder do que ganhar. Então, para eu ter a mesma sensação de ganho, eu tenho que ganhar 2,5 vezes a mais. Experimenta dizer para o teu cliente aí que o fundo roda 100% do CDI e o fundo rodar 101. Tu vai ligar para ele e vai dizer, tá bom, beleza, obrigado. Agora experimenta rodar 99 do CDI se ele estava esperando 100. Ele vai te falar, como assim? Por que deu menos? Ele vai te ligar para perguntar por que deu menos. Então, a teoria da perspectiva ela se mostra bem fiel na minha experiência atendendo o cliente, por exemplo. Então vamos para B. As pessoas tendem a evitar riscos quando os resultados apresentados são vencedores, evitar riscos quando está ganhando, mas assumem riscos quando os resultados apresentados são perdedores. Esse é um clássico movimento da teoria da perspectiva, ou teoria do prospecto, tá? Ela também pode vir com esse outro nome, teoria do prospecto. O que significa isso, galera? É o famoso jogo do cassino. Quem já jogou roleta? Tu tem lá, vou reservar $100 para brincar aqui hoje de noite, tomar uns drinks e tal e jogar roleta. Se tu ganha, tu vai para 101, 102, 103, 104, 105, $110. Momento algum tu dá o famoso all-in, ou colocar tudo, né? Por quê? Porque tu tá ali meio que segurando, tá com medo de perder. Até que em um determinado momento pega e fala assim, ô meu caro cara do cassino, me devolve os 10 que eu tô ganhando, deixa eu botar no bolso, deixa eu reiniciar pro 100. Então, rapidamente tu evita riscos quando tá ganhando. É um movimento clássico. O papel tá subindo e o cara quer vender rápido. É a versão a perda isso, né? Do outro lado, quando tá perdendo, movimento clássico na roleta, o que é? Tu começou com $100, tu tem 25, o que tu faz? Agora é tudo ou nada, vou colocar no meu número da sorte. Vou botar no 29, dia que eu nasci. Aí tu lá coloca todo o dinheiro no 29 tentando multiplicar por várias vezes para ganhar dinheiro. Então tu tem mais assunção de risco quando o resultado é perdedor. É o famoso cara que não sai, por exemplo, de Magalu. Quem aí tem na carteira Magalu, Cogna, seja o que for? O cara tá perdendo pra caramba, mas não sai daquele papel. Por quê? Porque ele tem medo de realizar a perda. Então ele fica. Mas isso, tu tá com 30% da carteira em Cogna. Não tem problema. Deixa lá, um dia volta.
então é o cara que assume mais risco quando está perdendo. Esse é o gabarito da teoria da perspectiva. Eu já vou trazer um gráfico para vocês para ficar ainda mais claro, tá? C de casa. Teoria da perspectiva sugere que as decisões financeiras são tomadas exclusivamente com base na maximização dos resultados esperados. Não, isso aqui é coisa do Sharpe, né? Isso aqui é coisa do Titio Sharpe. Titio Sharpe, Titio Markowitz. Esses caras que falam isso, tá? Teoria de finanças tradicional ou finanças modernas, como eles chamaram lá atrás, tá? Esses caras falam em maximização dos ganhos, mas não é da teoria da perspectiva, que é finanças comportamentais. D de dado, a aversão ao risco não influencia as escolhas financeiras dos indivíduos, sendo irrelevante na teoria da perspectiva. Não tá certo, sabe por quê? Porque ela influencia. Se eu estou ganhando, eu não tomo risco. Se eu estou perdendo, eu tomo risco. Então, conforme for a aversão ao risco, o momento que eu estou, eu tomo mais ou tomo menos risco. E foi isso que provou justamente o Kahneman no seu trabalho acadêmico. Eu trouxe aqui para vocês, só para fechar essa leitura, né? Olha, aqui na esquerda está o valor percebido e aqui embaixo está o ganho e a perda. Então, quando o cara ganha 1, ele tem o valor percebido de 1, lá na esquerda. Mas compensação na perda, ó, vou pegar em vermelho agora. Quando ele perde 1, ele tem um valor percebido de mais de 2. Dá algo como 2,4, 2,5, depende um pouco da pesquisa lá do Kahneman. Ou seja, a perda pesa muito mais do que o ganho. Tá bom, galera? Essa é a teoria da perspectiva. Ó, o Aurélio falou que tem o fundo hectare. Não realiza o preju por nada. E o Matheus brincando com o IBR Lovers. É isso aí. É o cara que quer comprar Americanas, quer dobrar a aposta em Americanas, enfim. Vejam que aqui é 1 por 1 e para baixo a perda é muito acentuada. Essa é a teoria da perspectiva, tá, galera? Se não lembra, lá no começo do estudo do módulo 2, tá tudo bem essa hora não lembrar. Considere as seguintes posições financeiras da família Shark durante a mais nova crise do setor bancário brasileiro. Aí tem uma tabelinha, Prova costuma trazer algo relativamente parecido com isso. Titulares, ou conta titular, ou conta conjunta, ou conta individual. Qual é a instituição financeira, qual é o valor e qual é o produto financeiro que tem lá. E o que ele quer saber? Antes de sair fazendo um monte de cálculo, galera, entende o que ele quer saber. Considerando que a Mom Shark é dela que ele quer saber, foi beneficiada pela FGC na última crise, ela estava há 3 anos, quanto ela receberá. Então eu tenho que olhar para a Mom Shark. Mom Shark. Se as instituições falirem ao mesmo tempo, beleza, eu tenho que colocar toda essa galera aqui para quebrar e vamos ver quanto que a Mamãe Shark fica de grana. Vamos fazer conta junto? Então deixa eu pegar uma cordinha aqui mais convidativa. Vamos nessa. Mom Shark, então, no banco A. No banco A, o que ela tem, galera? Ela tem uma conta corrente com o Baby Shark conjunta, ok? Na instituição financeira A. Essa conta corrente tem 240 mil. Conta corrente é ou não é passível de FGC? Sim, é passível. Beleza. Quanto? 250 mil por CPF e 250 mil por conta. Não esquece disso, tá? Isso, vocês adoram esquecer essa, galera. 250 mil por conta conjunta. Então é uma outra trava, tá? Então 250 mil por CPF e 250 mil por conta conjunta. Nesse caso aqui, 240 mil vai dividir ela e o Baby Shark, então a conta corrente dela vai rentabilizar o equivalente a 120 mil reais de FGC. FGC. Beleza. Banco B de bola. Vamos primeiro para o banco A do CDB para ver se a gente estoura o limite ou não, tá? Banco A, mais 200 mil, daí só Mom Shark, 200 mil do CDB. Ela já tem 120. Então, CDB é coberto, beleza, só que extrapola o limite da instituição financeira. Então, seria 200 do CDB, mas como ela tem o limite de 250 mil por instituição, então vão entrar só mais 130 mil do CDB.
Então fechou o banco A com 250 mil reais, que é o limite por instituição financeira por CPF. Beleza. Vamos para o banco B. Banco B de bola. Ela tem uma conta conjunta com o Papai Shark, Dad Shark, com o banco B, no valor de 280 mil reais. Conta corrente é coberto, beleza, assim como o CDB. Tá, 280 mil. Lembra, 250 mil por CPF. 280 dividido por 2 dá 140. Então eu posso pagar 140 mil para cada um? Nananina não. Por quê? Porque é 250 mil limitado por CPF e limitado por conta corrente. Então esse 280 mil ela perdeu. O FGC vai pagar somente 250 para ambos. Que dividido por 2 vai dar 125 então. Ok? Lembra disso, galera. 250 mil por conta corrente, 250 mil por instituição financeira, por CPF. Fechou? Então, ela vai receber metade dos 250. Então, ela recebe da conta corrente 125 mil reais. Beleza? No banco, aí o banco B tem também uma LF. LF Lucas Ferrado. Lembra disso? Então, não tem FGC. Essa aqui perdeu inteiro. Ficou para história. Ok? Quebrou esses 150 mil junto com o banco. Paciência. C de casa. São 220 mil reais numa conta corrente com Baby Shark. 220 mil. Conta corrente é passível. Vai dividir por 2. Vai dar 110 mil para cada um. Então no banco C ela tem conta corrente de mais 110 mil. Maravilha! 250 mais 125, 375. Mais 110, 485 mil reais. Ok? Isso é quanto ela teria direito por essa quebradeira. Beleza. Aí tu vai lá e marca B de bola bem feliz e vai para a próxima, né? Só que a questão tem um detalhezinho que eu vou destacar agora em amarelo. Ela já foi beneficiada pelo FGC em 550 mil reais na última crise bancária brasileira, há 3 anos. Como é que funciona isso, galera? A cada 4 anos, eu vou colocar uma regra adicional aqui para vocês lembrarem. A cada 4 anos, eu tenho direito a usar 1 milhão de reais do FGC. Repito, a cada 4 anos eu tenho direito de usar 1 milhão de reais do FGC. Ok, galera? Então, 4 anos, cada 4 anos eu tenho direito a usar 1 milhão. Então, a cada Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, a cada Olimpíada, para quem gosta de esporte em geral, renova esse estoque, tá bom? Como ela já usou 550 há 3 anos, o estoque dela é limitado a 1 milhão de reais. Então ela tinha 1 milhão menos 550 mil. Então ela tem, portanto, um estoque, uma reserva de FGC de apenas 450 mil reais. Letra C de casa, C de CFP. Beleza, galera? Fechou? Ó, o Ricardo dizendo, me avisa onde ela vai aplicar, que eu não vou abrir conta não, porque não dá nem para trabalhar, nem para ter dinheiro no banco que essa mulher investe, né? Beleza, meus queridos? Então, a resposta, assim, ele é neste momento, pela situação patrimonial dela, ela teria direito a 485 mil, porém, como ela quebrou outros bancos há 3 anos, ela está com o limite desfalcado. Por quê? Porque a regra do 1 milhão a cada 4 anos. Então, 550 mil reais já foram retirados do limite dela e colocou 450 mil reais. Que legal, Graci. Fico muito feliz de ouvir que tu errou essa questão aqui. De verdade, fico muito feliz. Porque realmente são esses detalhezinhos que pegam, né? É a conta corrente limitada a 250 mil. Então, se forem 2 titulares, é 125 para cada. É
o FGC de 250 mil por CPF por instituição e o limite dos 4 anos, R$ 1 milhão. Beleza? Fechado? Então vamos em frente. Obrigado, Graça, pela tua humildade de dizer que errou, tá? Tá tudo certo, que bom. Aqui é ambiente justamente pra gente treinar junto e acertar essa jornada. Os avós paternos do estagiário já em... Cara, módulo 6 é assim, é um texto grande. O que tu precisa saber? Quem morreu. E onde tá quem morreu? No final da pergunta. Então tu sempre começa por aqui, ó. Como se daria a sucessão legal? Opa, é sucessão, eu vou matar alguém. Porque às vezes é divórcio, às vezes é quanto pode doar, às vezes, enfim, tem várias possibilidades, tá? No caso aqui ele quer saber como se daria a sucessão na falta do estagiário. Olha, estagiário, eu te matando aí. Então tá, beleza. Eu já vou olhar, ler a questão com outros olhos, porque eu já sei o que ela quer de mim. Ela quer o falecimento do estagiário. Então já vamos colocar aqui o estagiário, que a gente vai matá-lo, já vão descobrir quem é a família dele, já vai ser muito mais fácil. Vamos nessa. Os avós paternos do estagiário, já em idade avançada, são entes muito queridos para o nosso stag. Tá bom. Considerando que o estagiário tem sua cônjuge, que é a Sinara, então o estagiário é casado com a Sinara. Não tiveram filhos, então não tem filhinhos aqui, e os pais do estagiário são falecidos. Então ele tem pai e mãe pré-mortos, e ele tem avô e avó paternos lá em cima, tá? Então tem avô e avó paternos. Essa é a conjuntura familiar do estagiário. Ele é a esposa, não tem filhos, pais, que são os ascendentes ali no primeiro grau, né? Pré-mortos, e os ascendentes de segundo grau, avós, são vivos. Tá bom. Não tiveram filhos, e uma eventual falta do amigo estagiário, como se daria a sua sucessão legal? A. Pelo Código Civil Brasileiro, o regime de bens do estagiário vai ser determinante para definir se a Sinara é ou não é herdeira em concorrência com os avós do estagiário. Vamos relembrar. Sucessão legítima, bem importante, galera. Cadê? Aqui, ó. Sucessão legítima. Isso aqui é essencial, galera. Como é que é a sucessão no mercado brasileiro? Deixa eu pegar aqui no Código Civil Brasileiro. Vou pegar aqui os verdinhos, ó. Primeira linha, galera. O Código Civil adora um menor de idade, né? Descendente mais cônjuge. Ele adora tanto o menor de idade que ele coloca um asterisco aqui. O que é esse asterisco? Eu vou excluir o cônjuge da sucessão legítima se for comunhão universal, se for comunhão parcial sem bens particulares, que a estrutura familiar vai ser igual à da universal, ou se for separação obrigatória, ou separação legal. Então eu protejo o descendente se por acaso for um desses três regimes, o cônjuge não é herdeiro na primeira linha. Agora, na segunda linha, galera, o Código Civil não gosta de velho. Os velhos morrem cedo, né? Então os ascendentes, pai, mãe, avô, tal, essa galera sempre concorre com o cônjuge. O cônjuge, em qualquer regime, ele está aqui. Qualquer regime, o cônjuge está na sucessão legítima na segunda linha. Qualquer regime. Inclusive da parte que sobrar da meiação, tá? Pô, o cônjuge é meeiro de tudo na comunhão universal. O que sobra da meiação, ele é herdeiro em concorrência com os ascendentes, porque o Código Civil não gosta de velho. Então ele dá menos coisas pro velho. E se for velho do segundo grau, velho sênior, ele dá menos ainda, porque o cônjuge leva metade da herança. Até chegar na terceira linha, que é o próprio cônjuge. Tá bom? E aí depois eu vou trocar de cor, porque deixa de ser necessário. Aí na quarta linha são os colaterais. Então até aqui são os herdeiros necessários. O que são necessários? São herdeiros que eu só posso afastar por afastamento de necessários. Tá bom? Os colaterais, então, eu posso tranquilamente fazer um testamento e dizer, vamos supor que quando eu falecer, o Lucas seja meu único herdeiro. O Lucas é meu irmão, então ele é colateral. Nesse momento, eu posso
direcionar 100% da minha grana via testamento, porque ele sendo colateral eu não preciso atendê-lo na sucessão legítima. Tá bom? Revisado isso, vamos para a questão. Pelo Código Civil, o regime de bens vai ser determinante para definir se a assinara é ou não herdeira em concorrência. Errado, galera. O regime de bens não importa. Acabei de falar para vocês, Código Civil não gosta de velho. Sendo assim, o que acontece? A assinara é herdeira em qualquer regime, certo? Então ela é herdeira sempre. E já que ela é herdeira, consequentemente, eu não tenho uma dependência do regime de bens. Não importa qual seja o regime, ela é herdeira sempre. Então esse não aqui está errado. Bora para B de bola. Cláusula de incomunicabilidade, a Nath perguntou. A cláusula de comunicabilidade nada mais é, Nath, que jogar um bem para a caixinha do particular. Tão simples quanto. O que é incomunicável? É um bem que é particular. Então tu joga para a partezinha dos particulares e sucede igualmente. Comum o que é comum, incomunicável ou particular o que é particular. Beleza? Não muda nada aqui. Bora para B de bola. Dado que o direito de representação não é válido na linha ascendente, isso está correto, tá bom? Representação não tem na linha ascendente, só tem na descendente, reta, e nos colaterais para sobrinho do irmão pré-morto, ok? São os únicos dois casos de direito de representação. Então ele falou correto, o direito de representação não é válido na linha ascendente, está certo. Os avós dos estagiários só seriam atendidos na sucessão testamentária, não sendo alcançados pela sucessão legítima. Errado! Galera, o que diz a sucessão legítima? Presta bem atenção. Primeira linha, descendentes. Não fala filho, fala descendentes. Então eu procuro filho, não achei, procuro neto, não achei, procuro bisneto, não achei, procuro tataraneto, não achei, aí eu vou para a segunda linha sucessória, que são os ascendentes. Na segunda linha sucessória, veja bem, o Código Civil fala ascendente. Ele não fala pai ou mãe, ele fala ascendente. O avô é um ascendente. Então ele tem direito próprio na sucessão legítima. Ele não está representando aqui o filho pré-morto. Ele é um ascendente de segundo grau. Primeiro grau está falecido, pai e mãe do estagiário, mas o segundo grau são os velhos. Então eles têm sucessão legítima por direito próprio, ok? Eles não estão representando ninguém. Então, dado que o direito de representação não é válido, isso está correto. Os avós só seriam atendidos na sucessão testamentária. Não precisa deixar testamento para os velhos. Eles são herdeiros legítimos. Então tá errado dizer que não são alcançados na sucessão legítima. C de casa. Considerando que os pais dos estagiários são falecidos, isso é uma verdade, o único herdeiro dele é a sinara? Não. Segunda linha acessória. Ascendentes mais cônjuge. Quem são os ascendentes? Os avós. Eles levam menos do que se fossem descendentes, porque o Código Civil não gosta de velho, mas eles levam, tá bom? Eles são herdeiros necessários. Fechou? Desde dado, na ausência de testamento, a divisão da herança após atendida a ameação da cônjuge, perfeito. Então, a cônjuge tem direito à ameação, a depender do regime de casamento. Comunhão universal, comunhão parcial, participação final nos aqués, e separação obrigatória, separação legal, ela tem direito à meação. Então vai mear o que é patrimônio comum e depois disso 50% para cônjuge e 25% para cada um dos avós paternos. Por quê? Presta bem atenção aqui. Olha só. Cônjuge mais pais. Tá bom? 1/3 para cada. Por quê? Código Civil não gosta de velho e gosta menos ainda de muito velho. Então, se for
pai e mãe concorrendo com o cônjuge sobrevivente, é 1/3 para cada, é por cabeça, tá bom? Mas se for cônjuge concorrendo com avós, que é o caso aqui, nesse caso o cônjuge leva 50 e os avós, quantos forem, levam outros 50. Se forem 3 avós, os 50% vai dividir entre os 3. Vai ficar 16,67 para cada velho. Porque velho morre rápido, galera. Código Civil não gosta de velho, velho dá trabalho, tem que abrir inventário logo em seguida. Então eu preservo metade para o cônjuge sobrevivente quando eu estiver falando de segundo ou maior grau de ascendência. Beleza, meus queridos? Então veja, aqui ele levaria 1/3 e aqui contra o velho de verdade mesmo, o velho sênior, né? O grau 2. Eu gosto de velho, tá, galera? Eu me visto de personagem de módulo 6 de professor para vocês entenderem. Eu gosto de velho, na verdade. Eu amo meus pais que são idosos, mas eu tenho que ensinar vocês, né? Tá bom? Então, contra velho, muito velho, 50% é reservado para o cônjuge. E outra metade que divida. Tem 4 avós. Avó materno, avó paterno, avô materno, avô paterno. Eu pego esse 50% e divido entre os 4. Vai ficar 12,5 para cada um. Que injusto. É que velho morre rápido. Aí o Código Civil não quer ter trabalho de novo. Beleza? Então, gabarito letra D de dado. Na ausência de testamento, a divisão da herança após a meação, ou seja, a cônjuge pega a meação e ainda assim fica com 50% da herança. É realmente uma divisão patrimonial bem desigual. Por quê? Porque o velho é muito velho, morre rápido. Imagina, nosso querido estagiário, será que o YouTube vai me censurar de ficar falando essas coisas aqui? Entendam, é para fins didáticos, tá? Comunidade aí do YouTube, não me denunciem. Fechou? Então vamos nessa. A Betina perguntou aqui, se for separação obrigatória e não tiver descendentes, a cônjuge pega os bens particulares junto com os ascendentes mesmo tendo casado? Sim, em qualquer regime, Betina. Descendente na parada, aí o Código Civil adora proteger um descendente. Ascendente, o Código Civil não tá nem para ascendente. Então pode ser golpe do baú, pode ser a mulher do Amado Batista, pode ser o que for. Código Civil não gosta de velho. Então contra os ascendentes o cônjuge é priorizado. Beleza? Fechou? Danilo, se nesse exemplo fosse só a mãe paterna ao invés dos avós. A mãe? Não, mãe paterna não tem, né, meu filho? Ou é avó paterna ou é mãe. Te decide aí, me explica o que tu tá chamando, tá? Mãe paterna? Como assim mãe paterna, meu cara? Não, mãe é mãe. Mãe é primeiro grau. Aí a mãe é ascendente de primeiro grau. Agora, a avó paterna, aí tanto faz avó materna, avó paterna, não tem diferença, tá? É velho sênior. Vai levar lá metade da esposa e o restante a dividir com os velhos. Ok? Se for só uma avó ou só um avô, aí metade da esposa, metade do velho sênior. Bora para 7. O estagiário e a Sinara são 2 pombinhos muito apaixonados. Recentemente levaram um termo. Olha o tamanho da questão, galera. De novo, vamos ver quem é que vai morrer. Começa pela morte. Aqui, ó. Na hipótese de um falecimento súbito do estagiário, ao receber a notícia, como será a sucessão do patrimônio dele? Então, beleza, já sei que é o estagiário que eu vou ter que matar de novo. Já coloca ali. É ele que eu vou ter que olhar para saber quem que eu vou matar. Tá bom? Vamos lá. 2 pombinhos apaixonados, tal. Daí muda a tua forma de ler a questão. Lavraram um termo de união estável. Opa, temos uma união estável aqui. Temos uma união estável em campo. Optando pelo regime de separação consensual. Galera, vamos lá. Vida como ela é. Isso aqui não existe no direito, tá? Mas a prova já trouxe, então tem que trazer também. O que é uma separação consensual? É uma separação que teve consenso. Consenso é escolha. Escolha é liberdade. Liberdade é voluntariado. Então, separação consensual é a separação voluntária. A prova coloca essas coisas que não faz sentido nenhum, mas tudo bem.
tá bom? É a separação voluntária, é a separação por meio de termo termo nupcial, né, no casamento, ou por escritura de união estável, no caso aqui da união estável, tá bom? Então eles separam separação total voluntária, que é diferente da obrigatória, que é a separação legal, que a lei manda, tá bom? Então do outro lado está a separação legal, separação obrigatória. Aqui desse lado está a separação voluntária, separação consensual, separação de livre escolha, como eles quiserem inventar. Beleza, meus queridos? A Sinara, Lucas, é um anjo lá na nossa empresa. Lá. Beijo pra Sinara. Beijo pra ti. Vamos nessa. Trabalha conosco lá em Porto Alegre, lá no escritório. E é apaixonada pelo estagiário, então a gente coloca a Sinara em tudo. Vamos nessa. Sinara descobriu hoje pela manhã que está gestante. De apenas 3 semanas, gestação recente, de quíntuplos, meu chapéu. Para a alegria do papai, que é amante de futebol de salão. O sonho do estagiário é ter 5 filhos jogando na mesma quadra de futsal, né? Que são 5 na linha. 4 na linha, 1 no gol, né? Então ele tá feliz da vida. Tá bom, a Sinara tá grávida de quíntuplos. Então eu vou colocar aqui, estagiário mais Sinara, e eles estão com 5 na barriga, tá? 5 filhos na barriga. Que o direito chama de nascituro, aquele que vai nascer. Na parte patrimonial, o estagiário já possuía 5 milhões em bens antes da união e após a união fez mais negócios que o renderam mais 2 milhões em liquidez. Galera, separação total voluntária, não importa se é antes, se é depois, tudo é do estagiário. Não existe comunhão, não existem bens comuns. Então ele tem 5 de antes e 2 de depois, ele tem basicamente 7 milhões de reais de patrimônio. É dele, ok? 7 milhões dele. Não existe comunidade, não existe comunhão. Na hipótese de um falecimento súbito do estagiário ao receber a notícia, como será a sucessão do patrimônio dele? Então eu pego esses 7 milhões e divido entre Sinara e o nascituro, entra ou não entra. Vem aqui comigo pra gente revisar uma coisinha antes. Vem aqui. Galera, depois da concepção do filho, ele já passa a ter direito sucessório, e esse direito sucessório é garantido com o nascimento desse nascituro. Então vamos lá. 3 semaninhas tá lá na barriga. Tem os riscos da gravidez e tal, né? Então este feto não tem CPF ainda. Vou falar perante a justiça, tá, galera? Não vamos falar de religião aqui porque esse assunto vai longe, né? Mas perante a justiça, tá? Foca na prova. Esse feto de 3 semanas não tem CPF, não está registrado legalmente no Brasil. Então, vamos supor que o estagiário faleceu, eu não posso transferir toda a grana do estagiário para a Sinara, porque afinal de contas tem um feto ali. E o direito entende que esse feto é a criança nascitura, a que vai nascer, e tem direitos sucessórios, sim, desde a concepção. Então, desde o ato, desde o coito lá na noite iluminada do estagiário com a Sinara, desde a concepção, já tem direito sucessório. Quando que se confirma esse direito sucessório? Quando nasce. Porque aí nasce, faz a certidão de nascimento e passa a ser cidadão, portanto. Tá bom? Então, enquanto esses 5 filhos estão na barriguinha lá, como nascituros que são, eles têm direitos sucessórios. Então, a Sinara, neste momento, tem 5 filhos na barriga. E ela vai esperar o nascimento dos filhos para concluir o inventário, porque o juiz vai dizer assim, ó, Sinara, termina a gestação, quando tu parir os 5 e registrá-los, tu volta aqui pra gente dar sequência. Porque daí vão ter o quê? 6 herdeiros do estagiário. Se por acaso algum dos 5, por qualquer questão de saúde, dos riscos da gravidez, não vier à vida, eu simplesmente tiro ele da sucessão. Vamos supor que 3 deles nasceram e 2 infelizmente não conseguiram vir à vida. Então são 3 filhos que vão suceder junto com a Sinara. Ok? Tudo bem? Beleza? Se por acaso os 5 nascerem vivos, eles passam a ter o direito sucessório legítimo, válido.
E aí se algum deles morrer depois de 3 meses, por exemplo, aí tem que fazer a sucessão desse bebê que tinha o seu patrimônio para a sua mãe, no caso, que é a herdeira dele. Beleza? Entendido, meus queridos? Então, vamos nessa. Vamos evoluir. A gente tem, então, cônjuge mais 5 filhos. Tá bom. Lembra da lei da parideira? Quando coloca tantas crianças no mundo, a mãe tem uma reserva legal se for mãe de todos os filhos do falecido, ok? Para os dois lados, tá? O direito entende que se o falecido tiver algum fora do casamento, ou se a mamãe tiver algum fora do casamento, anterior, seja o que for, cancela essa lei, tá? Então a lei da parideira diz que quando todos os filhos forem comuns do falecido e do sobrevivente, a mãe, depois de colocar tanta gente no mundo, o pai também funciona, tá? A lei da parideira é uma brincadeira. Tem direito a 25%, que é a chamada quarta parte. Ok? Tem direito à quarta parte. Então eu vou pegar os 7 milhões de reais, vou fazer a quarta parte e vou entregar para a Sinara. 7 milhões dividido por 4, 7 por 4 dá 1.750. Então a Sinara tem 1.750. Ok? Então já temos aqui a resposta, né? 1.750 para a Sinara. Aqui está errado. Meiação não se encaixa, porque o regime de separação total voluntária não é passível de meiação. Então eu já mataria 2. Só pela leitura do regime já dá para matar 2 que não tem meiação no regime de separação total voluntária. Tá bom? É o único regime que não tem meiação. Todos os outros são passíveis de ter. Inclusive a separação total legal, separação total obrigatória, ela tem meiação pela súmula 377. Então, letra A, já temos o resultado, mas só para fechar a conta, né? Como é que vai ser essa história então? Vou dividir por 4, então eu separei 25% para a Sinara. Então eu pego 7 milhões, 75% disso, que é a parte que sobrou, né? Tirei 25% para a Sinara, 75% fica na herança, eu divido entre os 5 nascituros, ficando 1.050.000 para cada nascituro, 1.050.000, se vivos nascerem. Perfeito, gabarito, letra A. Beleza, meus queridos? Revisar essa parte de nascituro. E aí tem um outro, só para vai que venha na prova, né? Já veio um tempo atrás, agora na última não veio. Tem o tal do concepturo. 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 O que significa isso? É o que não foi concebido ainda. O que é conceber? É fertilizar, né? Colocar o espermatozoide lá no óvulo, isso é conceber, tá bom? Então o concepturo é aquele que vai ser concebido. Então, por exemplo, eu posso deixar um testamento dizendo o seguinte: eu vou direcionar, vamos ver aqui, sei lá, quem é que tá aqui no chat ativo aqui? O Aurélio. Vamos supor que o Aurélio não tenha filho. Aurélio, eu vou deixar 100 mil reais para o teu filho concepturo. Então, ao abrir esse testamento, tu tens 24 meses para trazer à vida essa criança. E ela tem direitos sobre o meu legado, sobre o meu testamento. Tá bom? Beleza? Se tu não conseguir conceber este bebê, este testamento se anula, eu não encontro o meu objetivo, o meu desejo, portanto, essa grana vai para os meus herdeiros legais. Ok? Sempre que eu abrir um testamento e eu não conseguir atender a vontade do testamento do testador, esse quinhão, esse legado, volta para a sucessão legítima, tá bom? Igual a seguro de vida, quando eu não encontro o beneficiário, igual a previdência, quando eu não encontro o beneficiário. Esse quinhão volta para a minha sucessão legítima, vai buscar então meus herdeiros legais. Beleza? Não vai buscar os herdeiros legais do falecido, no caso de alguém já estar morto. Beleza? Então, vamos nessa. Fechou aqui a 7, bonitinha. Vamos nessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Evelyn. Renúncia à deserdação, exclusão por indignidade. Quando... Tô confundindo quando há casos na questão. Renúncia sou eu que renuncio. Vai ter aqui, tá? Falando em renúncia, ó. Tem coisa de renúncia aqui, tá? A gente já olha junto. O Aurélio, separação total. Ali, separação total voluntária, tá... Aurélio, separação total, separação consensual, é tudo a mesma coisa.
Tum, tum, tum. Linha ascendente busca os velhos até qual grau? O Matheus perguntou. A lei fala em 4 graus de separação, tá? Se tu achar alguém que tenha mais de 4 graus em linha ascendência, o cara é neto ou tataraneto do Matusalém, né? Mas enfim, 4 graus, tá? Pra cima ou pra baixo. Eu não sei nem falar como é que é alguém com 5 graus pra cima. É pai, avô, né, bisavô, tataravô. Eu não sei falar, acho que o português não fala, né? Quem é o 5º grau pra cima. Então não vai aparecer na tua prova, tá? Ó, a Nath errou os 25%, beleza, Nath, aqui é lugar de errar, tá tudo certo. O Júlio falando, bens para animais. O Código Civil não deixa, tá, Júlio? O Código Civil não permite deixar bens para animais. Tu pode deixar para uma ONG, tu pode deixar para alguém cuidar do animal. Então, vou deixar para minha tia e o meu desejo é que ela cuide do meu cachorro. Isso eu posso colocar no testamento. Só que ela vai... Quem vai receber o dinheiro? Minha tia, tá bom? Não existe deixar dinheiro pra cachorro, tá? O Código Civil não permite. Cachorro, gato, nada nessa linha. Pode deixar pra uma ONG, que é um CNPJ. Tem que ser personalidade jurídica, seja PJ ou PF, tá? Mas tem que ter um documento, ou CNPJ ou CPF, porque senão não consegue doar no Brasil. Nem doar, nem testar, tá? Beleza? Então vamos nessa, bora lá. 8. O estagiário tem 2 filhas, Pepe e Neném. Quero te encontrar. Deixa eu tomar uma água aqui. E é viúvo. Pepe tem outros 2 filhos. Netinho, tá. Quem morreu? Vamos, sempre quem morreu. Falecimento do estagiário. Beleza, é ele que a gente tem que matar. Então vamos desenhar. Estagiário. 2 filhas, Pepe e Neném. Pepe e Neném. E é viúvo, então não tem cônjuge. PP tem outros 2 filhos, então a PP tem F1 e F2. Netinhos queridos e amados do estagiário, legal. A mãe do estagiário também é viva. Opa, vamos colocar a mamãe aqui. Viu, galera? É assim, desenha essa história e depois resolve. É muito mais interessante, tá? O Aurélio perguntando se a lei da paredeiro tem limite ou restrição para o número de filhos. Cara, se a mãe de todos os filhos do falecido levar menos de 25, ela tem a reserva legal de 25. Quando que isso acontece? Quando ela divide com 4 ou mais filhos. Mas não precisa decorar o número 4, é só tu fazer conta. Tem 12 filhos, putz, ela vai levar 1/13, é menos que 25, então eu dou 25 para ela. Beleza? Vamos nessa. Então, se o estagiário falecer, o que vai acontecer? Se a PP incorrer em comoriência com o estagiário, ou seja, morreram juntos, tá? Não é possível afirmar diferença de horário. Comoriência. Os 2 caíram de avião no mesmo momento. O avião pegou fogo, não sabe que momento um ou outro morreu. Comoriência. O patrimônio estagiário iria 100% para Neném, única herdeira. Vamos analisar aqui? Olha só, galera. A PP seria pré-morta, seria comorta, né? Então morreu junto com o estagiário. Se ela morreu junto com o estagiário, percebe que os filhinhos dela vão ficar desamparados, sem a mãe, sem o avô. É justo mandar tudo para Neném? Não. O Código Civil adora um descendente. Então, para baixo tem o direito de representação. Então, os filhos dela vão representar a mãe pré-morta na herança do estagiário. Então eles chegam lá no juiz e falam, olha, a minha mãe é herdeira do meu avô estagiário, só que ela morreu junto com ele. Então não dá para passar o patrimônio para ela. Mas eu tô aqui, junto com meu irmão, representando a minha mãe pré-morta. Representando, é tipo uma procuração, tá? E aí o juiz vai dizer, beleza, está habilitada, então, a herdeira PP por representação. Então é 50% para PP, 50% para Nenê, só que a PP já morreu junto com o estagiário, né? Então vai direto 25-25 para os seus filhos, ok? Então nessa situação, tá errado que vai 100% para Neném. Porque os filhos a representarão. Beleza? Deixa eu trazer de volta aqui o PP, a PP, né? E F1 e F2. Beleza. B de bola.
Se a PP renunciar à herança do estagiário e a neném incorrer em comoriência com o estagiário, a dona Cleide será chamada à sucessão por direito próprio. Vamos lá, eu vou trazer essa sucessão um pouco mais para o meio aqui para ficar melhor. Estagiário, aí a mãe dele, né, que é a dona Cleide, aí aqui tem a PP e aqui tem a neném. E a PP tem 2 filhos, F1 e F2. Vamos lá. O que a questão está nos dizendo, galera? Vou pegar em laranjinha. Que a PP é renunciante, então PP renuncia. E a neném incorre em comoriência com o estagiário. Então, o estagiário morre e a neném também. Nesse momento, para onde vai a grana do estagiário, galera? Olha para a sucessão, olha para o desenho genealógico, para a árvore genealógica do estagiário. Concorda que tem 2 crianças desamparadas lá embaixo? Caraca! Mas o professor Germano falou que o renunciante retira o direito de representação dos seus filhos. Mas galera, aqui não é representação. Primeira linha sucessória, o que ela fala? Descendentes mais o cônjuge. Não fala filho, fala descendentes. Então, já que a linha dos filhos não foi encontrada, eu procuro o quê? Procuro netos. E ao achar os netos, eles são herdeiros por direito próprio. Descendentes que são, eles são herdeiros por direito próprio. Então tá errado dizer que a dona Cleide vai ser chamada a sucessão por direito próprio. Dona Cleide está lá em cima esperando a segunda linha. Mas para chegar na segunda linha eu preciso terminar com a primeira linha acessória, com todos os descendentes. Beleza? Então, não tendo nenhum descendente vivo, aí eu vou para dona Cleide lá na segunda linha. Fechou? Então tá errado a B de bola. C de casa, se as 2 irmãs renunciarem à herança, os netinhos dele, né, serão os únicos herdeiros. Perfeito. Renunciou Pepe, renunciou Neném, os netinhos serão os únicos herdeiros. Certíssimo. Gabarito, letra C, tá aqui o tubarãozinho confirmando, né? Por quê? Herdeiros por direito próprio, tá bom? Serão os herdeiros de fato, ok? São os herdeiros que vão levar a grana, 50% pro filho 1, 50% pro filho 2. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na 4. A dona Cleide não é herdeira necessária do estagiário. Tá errado? Ela é herdeira necessária. Quem são os necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Ela é uma ascendente. Ah, mas por que ela não leva dinheiro? Porque os descendentes têm prioridade na sucessão legítima. Mas ela é uma herdeira necessária. Concordam? Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Herdeiros necessários. A dona Cleide é uma herdeira necessária, sim senhora. Beleza, meus queridos? Então os filhos têm, os netos, né, têm prioridade sobre a dona Cleide. Então ela não é a herdeira chamada sucessão, mas ela é sim uma herdeira necessária. Fechou? Então vamos nessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Evelyn, vocês adoram viajar, né? Procurar coisa que não tem. Cuidado na prova, tá? Na prova não pode viajar. Na prova tem que ler e responder, tá, galera? Pelo amor de Deus. Se a neném fosse viva com a renúncia da irmã, como ficaria? Aí a neném leva todo o dinheiro, tá? Ok, Evelyn? Neném, ó, estagiário, PP e neném. Aí PP tem 2 filhos, né? F e F. Aí se a PP renunciar, aí sim 100% é da neném. Ok? Se ela for viva. Por quê? Porque a PP de livre vontade foi renunciante e levou os filhos dessa jornada. Aí o Código Civil orienta, descendente mais próximo exclui o mais distante. Eu encontrei aqui a neném habilitada, é ela que leva 100% da grana. Beleza? Fechou? Estevão, na indignidade ou na deserdação, casos envolvidos possuam descendentes, não perde. Suzane von Richthofen matou os pais. Se ela tivesse filhos, os filhos dela a representariam, tá?
Então, indignidade ou deserdação não perde direito de representação. Apenas a renúncia, que é uma coisa mais consciente, não é criminosa, tá? Júlio, na questão C, fala de morte das filhas. Mesmo assim, os netos são herdeiros da falta de estagiário? Sim, Júlio, porque são herdeiros, né? Herdeiros descendentes, tá bom? Então o estagiário faltou, morri. Tenho filhos? Putz, meus filhos morreram antes ou junto comigo. Tenho netos? Tenho. São eles meus descendentes, na primeira linha sucessória. Tá bom? E a Betina só confirmou, né? O renunciante leva o seu filho junto, o deserdado e o indigno não leva, tá? Tem direito de representação na deserdação e na indignidade. Por quê? Porque são crimes, né? Então, os guris não têm culpa, os filhinhos não têm culpa do pai criminoso ou da mãe criminosa, tá? Crime de deserdação e crime de indignidade. Beleza? Bora pra 9. Essa aí a 10 a gente já fecha, galera, pra vocês descansarem. O estagiário casado em regime de comunhão parcial, tal. Olha a quantidade de coisa. Vamos ver quem morreu. A divisão patrimonial dele. Opa, parece que o estagiário morreu. Aí dá mais uma lida que realmente ele faleceu. O estagiário morreu. Beleza. E dando uma espiadinha aqui nas perguntas, nas respostas, perdão, ele quer que a gente faça uma divisão na mão mesmo, né? Calculando. Então é isso que a gente vai buscar. Para isso precisa saber o regime de casamento, precisa saber a estrutura familiar, então é isso que a gente vai buscar na questão. Estagiário, beleza. Casado em regime de comunhão parcial de bens, beleza. Regime legítimo desde 1977, fechou. Com a Sinara, então estagiário mais Sinara. Tem duas filhas, Pepe e Neném. Ó, Pepe e Neném de novo. Pepe e Neném. Beleza. Pepe tem outros dois filhos. Continua aqui o case da Pepe com dois filhos. Netinhos queridos e amados. A mãe do Stag também é viva. A mamãe dele continua aqui. Beleza. Dona Cleide. Ele faleceu. Tá. Na parte patrimonial, aí vamos lá. Vamos separar essa história porque separação, comunhão parcial de bens é o quê? Bens particulares anteriores ao casamento e também os recebidos de forma gratuita. Herança e doação. E do outro lado, os bens comuns, que são os bens, são os frutos dos bens particulares e aqueles amealhados, né, levantados depois do casamento. Fechou. Tinha 2 milhões herdados do avô. Herança é bem particular. Deixa eu fazer o seguinte. Pegar um destaca-texto. Tudo que for azul eu vou colocar de bens particulares, tá, galera? Então, os 2 milhões herdados do avô, bens particulares. Quando ele tinha 18 anos era solteiro. 5 milhões construiu durante o matrimônio, isso é bem comum. E recentemente herdou mais 1 milhão de uma tia. Herança é bens particulares. Então ele tem 2 mais 1, 3 milhões de bens particulares. Beleza. Vamos olhar então para a parte dos bens comuns, que eu vou fazer de verde. Bens comuns, 5 milhões de reais que ele construiu durante o matrimônio. Maravilha! Temos o case, galera. 5 milhões de bens comuns, 2 mais 1, dá 3 milhões de bens particulares. Canetinha na mão, bora fazer. Então, nossa bolinha clássica, dividido no meio. Aqui os bens particulares, aqui os bens comuns. Sobre os bens comuns, galera, comunhão parcial, tem meação ou não tem? Tem meação. Então metade aqui já é da Sinara. Os bens comuns são 5 milhões de reais. Então já consigo dizer que ela tem uma meação de 2,5. Então já viemos para cá, ó. Meação de 2,5, meação de 2,5. Tá errado meação de 3, tá errado. Vamos ver depois, herança de 4. Porque tá falando pro cônjuge, né? Vamos ver quanto é que ela vai levar de herança. O que sobrou da meação no regime de comunhão parcial, o Código Civil adora um descendente, então aqui a Sinara não toca. Pepe e Neném. Beleza. Agora, do lado dos bens particulares, que são 2 mais 1, 3 milhões de reais. A gente tem, por cabeça, primeira linha sucessória, descendente é concorrência do cônjuge no regime de comunhão parcial de bens. Então, Pepe, Neném e Sinara. Então, 1/3 para cada um.
Sinara, PP e neném. 3 milhões dividido por 3 igual a 1. Então 1 milhão de herança é o que a Sinara leva. Beleza? Sinara leva 1 milhão de herança e 2,5 de meação. Beleza. Então, herança de 4 milhões, tá errado. Ela leva 1 milhão de herança e 2,5 de meação. Vamos validar então qual vai ser a certa, a A ou a C. 2,250 ou 1,833 para cada filho. Vamos somar. Então, dessa parte aqui, ó, galera, 2,5 é da Sinara, metade disso, 1,25 é de cada uma das gurias da parte dos bens comuns. Mais esse 1 milhãozinho aqui que eles levaram por cabeça, então dá 2,250. Portanto, o gabarito letra A de aprovado no domingo, dia 6 de abril. Deixa eu sair da frente aqui. Ok? Então, os 3 milhões dos bens particulares dividiu por cabeça. 1 milhão para Sinara, 1 milhão para Pepe, 1 milhão para Nenê. 1 milhãozinho para cada filha e 1 milhãozinho para a esposa, cônjuge sobrevivente. Dos bens comuns, metade é da Sinara, meação, não paga ITCMD. E metade é das gurias. 2 milhões e meio dividido por 2, 1,250 para cada uma. E aí, galera, paga ITCMD, tá? Nesse 1,250 paga ITCMD. 1,250 mais 1 milhão, total de 2,250. Lucas, eu achei que ela herdava outra metade da minha ação. Não, contra descendente não herda. Contra ascendente, adivinha? O Código Civil não gosta de velho, né? Aí ela pega a outra metade da meia ação como herança, tá? Para descendentes, onde meou, não herda. Para descendentes, porque o Código Civil adora um descendente. Contra ascendente, faz a meia ação e depois divide tudo de novo como herdeira, ok? Betina, a cláusula de comunicabilidade só funciona para proteger no divórcio da comunhão universal. Nos outros regimes, as doações e heranças entram como bens particulares direto. Perfeito, Betina, perfeito. A incomunicabilidade é justamente para a comunhão universal. Todos os outros, tá? Participação final, comunhão parcial, todos os outros, todos, a herança e doação recebida não se comunica com os bens comuns do casal. O entendimento é que o casal trabalha junto, ganha dinheiro junto, cresce junto, mas se vier alguma herança anterior do pai, do tio, da avó, aí não entra nessa comunhão. Beleza? Acho que é isso aí. Vamos em frente, bora para a 10. Fechou? 10. Casar em regime de comunhão universal, tal. Olha só. Comunhão universal de bens. Tá, legal. Com a Sinara. Com 2 filhas. Código Civil adora um descendente, né? Se adora um descendente, onde meia não herda. Lembra disso. Onde meia não herda. Contra os descendentes. Contra o ascendente, o Código Civil não gosta de velho. Então meia e depois herda o que sobrar. Tá bom? PP tem outros 2 filhos, tal. A estrutura da questão é a mesma, né? Mas vamos ler aqui. A mãe do Stark também é viva, a dona Cleide, ele faleceu. O estagiário faleceu. Então, o estagiário mais a Sinara, com 2 filhas, PP e Neném, F1 e F2, né? E a PP ainda tem 2 filhinhos. Beleza. E a mãe do estagiário está viva, que é a dona Cleide. Maravilha. Na parte patrimonial, o estagiário tinha 2 milhões herdado do avô quando tinha 18 anos. 5 milhões construiu durante o matrimônio e recentemente herdou mais 1 milhão. Galera, comunhão universal de bens. Tudo se mistura. Só não mistura se tiver cláusula de incomunicabilidade. Então vamos lá. Bens comuns, vou fazer em verde. Bens comuns. Tudo. Então vai ser o 2 mais o 5 mais o 1. 6, 7, 8. Então vai ser o 2 mais o 5 mais o 1, galera.
tudo isso aqui, 8 milhões de bens comuns. É isso que vai dividir. 8 milhões de bens comuns. Como é que eu faço essa sucessão? Bem simples. Meação da Sinara. Então, Sinara, meira de 4 milhões. Herança. O que tem de herança? As duas filhas. 2 milhões de herança para cada filha. 2 dela dá 4. Mais os 4 da meação, 8. Fechou. Sob meação não tem ITCMD. Sob herança para as gurias tem ITCMD. Eu estou transferindo patrimônio. E aí a questão nos pergunta: podemos afirmar que Sinara levará quanto de herança? E a questão te perguntou isso. E talvez alguns de vocês tenham errado por desatenção. Quanto a Sinara vai receber de herança, galera? Quanto? Responda aqui para mim que é a última questão do exame. Vou tomar uma água enquanto isso. Quanto ela recebeu de herança? Sinara, herança, quanto? Nada. 0 de herança. Por quê? Porque ela é meeira de todo o patrimônio. Contra os descendentes, o Código Civil adora um descendente onde meia não herda. Então, na primeira linha sucessória, comunhão universal não é herdeiro. Ele é apenas meeiro. Quem são os herdeiros do estagiário? Pepe e Neném.